Sim, é oficial. O Brasil fechou o PIB de 2024 em 3,4%, um excelente crescimento econômico que indica que a nossa economia cresceu significativamente bem em 2024. E eu quero conversar com você sobre isso, entender a importância do PIB, a gente vai olhar ele por dentro e olhar para o futuro. Será que a gente pode esperar crescimento tão pujante quanto de 2024 para 2025 e para 2026? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu falo de mercado financeiro, de economia e de carreira nesse mercado. Portanto, se você é novo ou nova por aqui e quer aprender o mercado financeiro para valer, é aqui que você tem de estar. Se inscreve para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar com você a minha tela, que eu já preparei aqui algumas coisas, mas antes de compartilhar, deixa eu trazer para você um conceito importante a respeito do PIB, principalmente para você que eventualmente está aqui e você estuda para uma das certificações, porque aqui nesse canal a gente prepara você para passar nas principais certificações que o mercado financeiro tem, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP. Então, se você entende que você precisa aprender o mercado, não só decorar questões, é aqui que você tem de estar, tá bom? Vamos sair da superfície e entender que diacho é o PIB. PIB é o Produto Interno Bruto e eu costumo dizer que é o principal indicador econômico de um país porque ele vai medir se o país está crescendo economicamente ou se está em recessão. E também porque dentro do PIB há algumas variáveis que são bem importantes para a gente olhar o crescimento, se é saudável, se é sustentável, quanto que isso pode gerar inflação, quanto que não pode. Então é legal a gente se aprofundar nisso. Existem basicamente duas formas da gente calcular o PIB. Uma é sob a ótica da demanda, que é quando a gente soma o consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais os gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. Se você soma essas quatro variáveis, você vai chegar no PIB sob a ótica da demanda. Uma outra forma que o IBGE também usa para calcular o PIB é sob a ótica da produção, quando ele calcula o que foi produzido pelos setores produtivos, agropecuária, serviços e indústria, ok? Ocorre que olhar para isso é importante porque a gente começa a entender cada uma dessas variáveis e consegue entender qual que é o resultado prático que a gente vai ter lá na frente. Então eu já começo esse vídeo dizendo o seguinte, olha, realmente é um crescimento bastante positivo, nós crescemos 3,4%. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é, se uma economia cresce acima da sua capacidade, isso gera inflação. Isso precisa estar na nossa mente. E o governo está de olho nisso, tá? O governo está de olho. Inclusive, tivemos aí medidas para tentar conter um pouco o preço dos alimentos, que eu vou falar mais sobre isso, que é a isenção do imposto de importação para alguns produtos. Os próprios governos dos estados, o próprio governador Tarcísio aí falando em zerar ICMS. Então, a gente precisa olhar sempre para o todo. Então, eu preparei aqui algumas coisas. Então, está aqui a matéria. PIB do Brasil cresce 3,4%, a economia brasileira movimentou 11 trilhões ao ano e agentes financeiros tinham subestimado o resultado, tá? E aí, eu gosto sempre de analisar isso aqui olhando para a fonte primária. Então, vou vir aqui no site do IBGE, tá? Tá bem aqui, eu já acessei e já deixei aberto a apresentação que o IBGE fez aqui, que algumas coisas vão chamar a nossa atenção aqui, não é análise otimista nem análise pessimista, é simplesmente uma análise. Há coisas boas e coisas não tão boas neste resultado do PIB, ok? Então tem aqui os números, fala aqui sobre o crescimento, 3,4%, que a gente já sabe, tá? A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o resultado do trimestre, tá? Se a gente olha no trimestre, no último tri, o PIB veio bem fraco. Mas bem fraco, aqui ó, 2024, quarto trimestre, ele cresceu 0,2 apenas. Então esse resultado positivo de 3,4 é porque nós tivemos um bom crescimento no primeiro tri de 2024, no segundo tri de 2024, no terceiro tri ok, mas o último trimestre foi bem fraco. Então, assim, nós estamos dizendo que a economia cresceu 3,4% ao ano e é verdade que ela cresceu? Sim. Mas esse último trimestre aqui acende para a gente um sinal de alerta. Vamos lá. Aqui ele traz para a gente o PIB, sob a ótica da produção, que eu explicava para você, agropecuária, indústria e serviços. Nós tivemos uma queda significativa aqui ó, na agropecuária. Tá vendo meu cursor aqui? Ó?
E a agropecuária tem um peso significativo no PIB, então a gente pode atribuir isso aqui, por exemplo, a problemas que nós tivemos no ano passado climáticos, né? A gente pode colocar nessa conta aqui, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Isso está aqui, ó, nessa conta. E isso, obviamente, está aqui. Certamente, se não tivéssemos o problema climático que tivemos, talvez nós teríamos crescido mais aqui, porque a agropecuária sofreu bastante, tá? Aqui sob a ótica da demanda, então nós temos aqui o consumo das famílias, que aqui eu explicava para você, o consumo do governo e a formação bruta de capital fixo. Algumas coisas são bem importantes. Ó, o que nos chama a atenção do ponto negativo para esse PIB? O consumo das famílias caiu no último trimestre. Isso corrobora com o fato de que nós estamos vivendo um período inflacionário. Então, olha só, nós temos aqui um crescimento significativo de consumo das famílias trimestre a trimestre desde 2020, desde o pós-pandemia ali, né? Então, o consumo das famílias vem crescendo, crescendo, crescendo. A gente olha aqui, ó, vamos voltar um pouquinho mais, ó. Lá em 2010, consumo das famílias crescendo, 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 crescendo. 2015 começa a cair. 2015 nós entramos numa crise econômica da qual parece que a gente não saiu ainda. Consumo das famílias caindo muito aqui. Daqui a pouco começa a subir, vem ali o Covid, cai horror, e aí de lá para cá é só alta de consumo das famílias, tá? Só que no último trimestre isso caiu. E olha só, é importante a gente olhar para isso. Quando eu disse que o governo está de olho nisso, porque nós temos aí a liberação do FGTS para quem fez saque aniversário, o governo está para lançar aí uma plataforma para crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Por quê? Porque o governo quer continuar estimulando o consumo. Só que se a gente não tiver produção suficiente, isso pode provocar inflação, tá? Então assim, eu estou trazendo para você dados positivos e não tão positivos assim, então consumo das famílias caiu, isso não é bom. Aí a gente tem um dado que é um dado positivo, que é a formação bruta de capital fixo, tá? Lembra que eu disse nesse vídeo que o PIB, ele é medido pelo consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais gastos do governo, mais saldo da balança comercial? Pois é, olha só. Quando a gente fala do investimento das empresas, que nós vamos chamar isso aqui de formação bruta de capital fixo, é importante que o PIB cresça e que nós tenhamos formação bruta de capital fixo, porque isso é um sinal de que as empresas estão investindo em tecnologia, em maquinário, ou seja, é um investimento que vai aumentar a nossa capacidade de produção no médio e no longo prazo. Então, o crescimento do PIB, ele é muito positivo se nós temos um crescimento do consumo e também o crescimento dos investimentos das empresas. E sim, nós tivemos aqui um crescimento dos investimentos das empresas, mas não tivemos um crescimento de consumo, tá bom? E aí, temos aqui o consumo do governo, que vem crescendo também. Aí, ele fala aqui sobre o resultado de 2024. Olha só, quando a gente olha no ano, consumo das famílias cresceu 4,8%, despesas do governo 1,9%, formação bruta de capital fixo, aqui ó, 7,3% no ano. Então, as empresas, apesar da Selic alta, investindo bem. Importação, nós importamos muito aqui, né? Então, isso aqui também é um sinal de alerta, porque assim, se a gente está importando muito, o que nós estamos importando? Mais para frente ele vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Eu quero descer aqui, que ele vai falar sobre os subsetores, tá? O que cresceu, a atividade agropecuária aqui, ó, que caiu, que eu falei. E aí, ó, em relação à agropecuária, teve essa queda, soja, milho, laranja foi as principais contribuições negativas e positivas arroz e algodão. Indústria, construção, transformação, produção e distribuição de eletricidade, indústrias extrativas positivo, tá? E aí, eu quero fazer uma análise agora, olhando mais para frente, quando ele vai trazer para a gente a variação trimestre a trimestre. Por isso que eu disse para você que o dado é absolutamente positivo, entretanto, a gente precisa olhar o que tem dentro dele. E dentro dele há coisas positivas e coisas não tão positivas assim, tá? E aí, o problema quando eu faço esse tipo de vídeo é que a gente tem gente que nos assiste aqui que eles são torcedores, eles não querem saber da economia. O que é um torcedor? Ele torce para o governo, então qualquer coisa que o governo diz para ele é maravilhosa e qualquer coisa que ele acha que alguém está falando contra o governo, ele acha que é um absurdo. E tem o torcedor também que torce contra o governo, que assim, qualquer coisa que alguém diga que parece ser positivo contra o governo, ele acha um absurdo. E eu queria convidar para que você não fosse torcedor, para que você tivesse sim a sua preferência, que você gostasse mais ou menos do governo, mas que você fosse pragmático nas suas análises, tá bom?
Aqui, ó, PIB versus consumos das famílias versus formação bruta de capital fixo, ainda não é esse. Taxa acumulada no semestre, eu quero olhar o trimestre aqui, ó. Quarto trimestre de 2024, série com ajuste sazonal. Então, ele está comparando o quarto tri com o terceiro tri, tá? E aí ele está dizendo, olha, eu estou considerando o ajuste sazonal. O que é o ajuste sazonal? Bom, final de ano tem 13º, então espera-se que no último trimestre tenha um consumo maior. Então, ele está considerando isso. Então, olha só, PIB a preço de mercado 0,2 e despesas com consumo da família caiu. E aí a gente tem aqui a formação bruta de capital fixo 0,4, então ele está comparando com o último trimestre. Então, se você repara, o último trimestre de 2024 traz para a gente um sinal claro de desaceleração da economia em relação a 2024. Se eu comparo trimestre por trimestre, tá aqui, o número tá aqui, não é a minha opinião, o número tá aqui. O consumo das famílias caiu. E como a gente viu naquele gráfico, desde 2020 que o consumo das famílias não cai, tá? E aí, despesas com o governo aumentou, formação bruta de capital fixo, exportação caiu também, tá? E aí, a gente pode ver todos os processos aqui sob a ótica da produção. Ótica da despesa, então tá aqui mais uma vez, ó. Eu tenho aqui, ó, 2024, primeiro trimestre, depois eu tenho 2024, segundo trimestre, depois eu tenho 2024, terceiro trimestre, que é essa corzinha aqui, ó, e 2024, quarto trimestre, que é o azul. Então, olha só, a gente olha aqui, o PIB. Olha o sinal claro de desaceleração. Primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, quarto tri. Consumo das famílias. Olha isso aqui no consumo das famílias. 2,5, 1, 1,3, menos 1. Então, esse indicador aqui, ele traz para a gente com muita clareza que há uma desaceleração da economia, tanto aqui quanto aqui. Formação bruta de capital fixo. Primeiro trimestre, em relação ao anterior, crescemos 4%. No último trimestre, em relação ao terceiro, crescemos 0,4%. E aí, eu trouxe até um outro dado aqui para a gente olhar o seguinte, né? Eu sempre falo nesse canal sobre narrativas, né? Os torcedores políticos, eles estão em busca de narrativas. E essas narrativas, dado a janela de observação que a gente faz, ela vai estar correta. O que eu quero dizer com isso? Os torcedores do governo Lula, eles estão dizendo, com razão, que o PIB cresceu bastante, que o Brasil foi uma das economias que mais cresceu em 2024, e sim, eles estão certos. Mas eles desprezam que, se eu olho só o último trimestre, nós não fomos bem. Nós fomos uma das piores economias do mundo no último trimestre de 2024. Sinal claro de desaceleração. Por outro lado, os torcedores contrários ao governo Lula, eu nem falo de analistas, mas digo torcedores, que eles dizem? Não, o Brasil foi uma das piores economias no último trimestre de 2024. É verdade. Mas no acumulado, o Brasil foi muito bem. Então, por isso que eu trago esse dado aqui para que você possa concluir. Então, isso aqui é a taxa de crescimento anual, tá? Do G20. Então, nós temos aqui Índia em primeiro lugar, China, Indonésia, Singapura, Arábia Saudita e Brasil. Então, no G20, considerando no ano, o Brasil está em 1, 2, 3, 4, 5, sexta economia que mais cresceu no ano em 2024. Só que se eu olho aqui o crescimento do trimestre, tá? Aí a gente vai carregar aqui, ó, do trimestre. A Argentina ainda não divulgou, tá? Mas cadê o Brasil nessa lista? Tá aqui embaixo, ó. 0,2. O Brasil só foi melhor que Suíça, Itália, Coreia do Sul, Reino Unido, a zona do euro como um todo, França, Alemanha e México. Mas ele ficou atrás de Estados Unidos, Turquia, China, Índia. Então, ó, a Argentina ainda não divulgou, então eu vou desprezar aqui, porque ela está com dado de setembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Do G20, nós somos, portanto, a 15ª economia no último trimestre. Agora, o ponto importante que a gente precisa olhar é que, mais uma vez, um dado absolutamente positivo, mas é que nós estamos com uma política monetária restritiva, nós estamos com uma das menores taxas de desempregos da história, que é um dado positivo, mas se a gente quer fazer um impulso
no consumo, que é o que o governo pretende fazer, isso eventualmente pode provocar ainda mais inflação. Então, vamos assistir cenas dos próximos capítulos, o que deve acontecer na nossa economia nos próximos trimestres, mas este é o fato, sim, temos um dado positivo em 2024, que é o PIB crescendo 3,4%, olhando no ano um dos maiores crescimentos, porém, uma sinalização clara do último trimestre. O número mostra pra gente uma desaceleração significativa e, falando de consumo das famílias, uma queda, coisa que nós não vimos desde 2020. Vamos ver aí cena dos próximos capítulos. Conta aqui pra mim o que você achou desse vídeo. Eu te vejo no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.